Olá, boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 27 de março de 2013. As polícias rodoviárias já se preparam para as fiscalizações nas estradas. A importância da revisão do veículo antes de viajar na Semana Santa. Você sabe o que é blefarite, uma doença ocular crônica que atinge muitos brasileiros? Pois é, você vai conhecer um pouco sobre este problema que muitas vezes é confundido com a simples conjuntivite. Nesta época do ano, a carne vermelha fica de lado e dá espaço a diferentes tipos de peixes. Mas você sabe fazer o preparo do pescado? Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que está no ar pela TV Universitária. Muita gente deve deixar a cidade neste feriado prolongado, fazer a revisão do veículo e ter atenção na estrada. São orientações básicas para quem vai viajar a fim de evitar contratempos. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar a fiscalização nas rodovias que passam pela cidade de Uberlândia. Começa às 0 hora desta quinta-feira a Operação Semana Santa. Aqui em Uberlândia, a expectativa da Polícia Rodoviária Federal é de que o fluxo de veículos aumente em até 40% nas BR 050, 365 e 452. Quem tem mais detalhes da operação é o inspetor Prado Xavier. Inspetor, quais as ações serão desenvolvidas pela Polícia Rodoviária Federal nestes 3 dias de operação? A Polícia Rodoviária Federal tem como foco combater aquelas infrações de trânsito que podem potencializar, então, um acidente de trânsito, como, por exemplo, excesso de velocidade, ultrapassagens em locais proibidos, falta do uso de cinto de segurança, embriaguez ao volante, transporte adequado das crianças com seu dispositivo, dentre outras. Certo. Com relação a veículos pesados, existe uma restrição para esses veículos. Como que fica essa restrição nesse feriado? A portaria já foi publicada no Diário Oficial da União em janeiro, né? Então ficou assim, no dia 28 agora, próximo, das 16 até a meia-noite, está proibido o trânsito de veículos pesados, né, que portadores de AIT, em rodovias de pista simples. No dia 29, das 6 horas da manhã até o meio-dia. E no dia 31, das 16 horas até a meia-noite também. Certo, já com relação aos trechos com maior índice de acidentes, quais são esses trechos e a polícia vai demandar uma atenção maior para esses locais? Com certeza, né? Existem alguns pontos críticos onde as nossas rondas vão estar estacionadas aí, tanto para orientar o trânsito, como também vai fazer a fiscalização. E os trechos correspondentes são a BR-050 e 365, que atravessam o perímetro urbano da cidade de Uberlândia. Certo, inspetor, e quais são as dicas para quem vai pegar a estrada nesse feriado? Considerando o período chuvoso, que os pneus dos seus veículos estejam em boas condições de trafegabilidade, né? Que o condutor conduza seu veículo com os dispositivos de iluminação aceso e caso ele se sinta desconfortável em virtude das chuvas e está dirigindo seu veículo, que estacione em um local adequado até que essa situação possa cessar. Ok, obrigada, inspetor. Bom, a operação será finalizada à meia-noite do dia 31. Kelson. E já estão abertas as matrículas para a educação de jovens e adultos na ESEBA. O curso é gratuito e as aulas serão presenciais no período noturno. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com a Cláudia Gumerato, que é assessora da ESEBA. Cláudia, muito obrigado pela presença. Quer dizer que é o conhecido EJA, né? Educação de jovens e adultos, que é mais ou menos igual ao antigo supletivo, seria isso? Isso, similar ao supletivo, exatamente. E como é que é? O que as pessoas podem, a partir de agora, se elas quiserem fazer a matrícula lá na ESEBA, que elas podem ter esse tipo de curso? Então, esse curso ele é oferecido semestralmente para as turmas de 6º a 9º ano, para pessoas acima de 18 anos. O curso é presencial, as aulas são à noite, a partir das 18h50 às 22h10. Todos os dias, de segunda a sexta. E quem que é ideal para fazer esse tipo de curso? Então, todos aqueles que, por algum motivo, né, tiveram a sua vida acadêmica interrompida, problemas para concluir o seu ensino fundamental. Então, é mais uma forma da universidade oferecer à comunidade, né, uma oportunidade de estudos e de colocar a sua vida acadêmica em ordem e poderem, então, cursar o ensino médio e depois ingressar na universidade novamente. E por isso é só para pessoas acima de 18 anos, porque abaixo de 18 anos vai ter que estudar normalmente. Normalmente, né?
são oferecidas na cidade, né, vagas para que possam cursar. É só mesmo para quem não teve oportunidade. Pois é, e agora quando se fala em educação de jovens e adultos, o EJA, que vocês até estavam falando que é conhecido como antigo supletivo, Isso. Como é que funciona isso? É um resumo do que se vê, do que se veria, no caso, né? Se você tivesse uma idade menor, se você tivesse regularmente matriculado em qualquer escola, como é que é isso? Então, existe a adequação dos conteúdos, a adequação metodológica, para que tenham acesso a todo o conteúdo desses anos, né, do 6º ao 9º, mas em um tempo mais reduzido para garantir a aceleração. Mas isso não tem prejuízo? Nenhuma pessoa consegue acompanhar. E assim, como são adultos, pessoas que estão dispostas e disponíveis a cursar, nós acreditamos que vão acompanhar, né, ter as suas necessidades atendidas a partir do esforço coletivo, professores, alunos e todos. Bom, gente, as inscrições já estão abertas, vão até o dia 30 de abril, tem que marcar para você não esquecer. Isso. Sugestão é que você vá antes, não deixe para a última hora, né? Então até o dia 30 de abril você tem que fazer a inscrição para o EJA, Educação de Jovens e Adultos. Paga alguma coisa? Não. Onde tem que procurar? Dá o recado aí, Cláudia. Procurar a Escola de Educação Básica na Doutora São Pedro, número 40, no campus da Educação Física, na Secretaria Escolar. Os horários de atendimento pela manhã, vou usar uma cola aqui, das 8 às 11h30, das 13h30 às 17h e das 19h às 21 horas. O que não falta é o horário para que seja feita a inscrição. Mas as vagas são limitadas. São limitadas. Então, são 25 vagas por ano de ensino, né? E também podem ser feitas matrículas por disciplinas. Por disciplina. Cada pessoa tem direito a uma disciplina. Por exemplo, se no 7º ano foi aprovado, mas foi reprovado em ciências, por exemplo, pode fazer ciências do 7º ano. Que legal. Então isso pode ser feito, é um ajuste importante. Não precisa dela repetir tudo todo o 7º ano, não. Tá certo, essa Cláudia. É a ideia. Muito obrigado, sucesso aí. As aulas começam quando, por falar nisso? As aulas começam dia 8 de maio. Em função da maio. Greve, estamos com o calendário alterado. Tá certo. Muito obrigado, sucesso para vocês. Eu que agradeço, nós esperamos todos aqueles que possam cursar e serem beneficiados com esse curso. Tá certo, muito obrigado, viu? Eu agradeço. Confira agora o tempo para esta quinta-feira. No Triângulo Mineiro, há previsão de pancadas de chuva isoladas a partir da tarde. Em Uberlândia, tempo frio pela manhã. Possíveis pancadas de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 21 graus e a máxima não passa de 34. Veja agora o tempo em outras cidades do estado. Em Romaria, a previsão é de sol pela manhã. À tarde e à noite, chuva a qualquer momento. Mínima de 19 e máxima de 33 graus. Dia ensolarado em Estrela do Sul pela manhã. Há possibilidade de chuva a qualquer hora. Mínima de 21 e máxima de 35 graus. O tempo em Uberaba amanhece nublado. Possíveis pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima é de 36 graus. Em Nova Ponte, sol entre nuvens. A temperatura varia entre 23 e 36 graus. E depois do intervalo, a depressão no período da gravidez. Saiba sobre um atendimento especial da UFO para estes casos. A gente volta já. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os 5 melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO, excelência na graduação. Eu sou mais um brasileiro com registro civil, tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Governo Federal. Quando eu percebi, ela já estava lá. Meus movimentos ficaram mais lentos, comecei a tremer. Procurei um médico e ele diagnosticou. O Parkinson é uma doença neurológica que afeta os movimentos. Pode causar tremores, lentidão e rigidez.
é muito importante receber o diagnóstico precoce. Existe tratamento e você pode continuar a fazer as coisas que mais gosta. Procure um médico. Viva bem com Parkinson. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. As ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o álcool são as principais causas de acidentes no trânsito. E você, qual surpresa prefere ter nesse feriado? Azul, amarelo, vermelho também. No trânsito, a escolha é sua. Faça um pacto pela vida. Ministério das Cidades. Governo Federal. Quem é você? Quem você é? Esse é você. Quem você é? Quem é você? Quem você é? Esse é você. Quem você é? Eu devia ter trocado os andaimes, mas a obra não podia parar. Eu devia ter verificado melhor os tubos. Estava chovendo muito. A gente devia ter trocado os cabos do elevador, mas estava em falta. Acidentes não acontecem por acaso. Trabalho seguro é responsabilidade de todos. Programa Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Justiça do Trabalho. Você sabe o que é blefarite? É uma doença ocular crônica que atinge muitos brasileiros, porém poucos deles conhecem, já que os sintomas são confundidos com a conjuntivite. Sempre que a Alessandra usa maquiagem, minutos depois o resultado é o mesmo. Os olhos começam a arder e coçar. Para amenizar a irritação, ela tem sempre um colírio na bolsa. Mas depois de alguns anos com o mesmo problema, a atendente descobriu que tem uma enfermidade chamada blefarite. Há uns 5 anos atrás, eu descobri que tinha alergia porque meu olho coçava muito, minha pálpebra inchava. E aí eu procurei um especialista. Aí eu uso colírio, hipoalergênico e lubrificante. A blefarite é uma doença crônica e não contagiosa. Os sintomas muitas vezes podem ser confundidos com o da conjuntivite. Segundo esta especialista, ela é comum e frequente. A gente tem uma camada de glândulas que secretam uma secreção que é oleosa. E essa secreção nessas pessoas ela é aumentada. Então, ocorre um acúmulo e isso inflama o bordo palpebral, há um aumento da flora bacteriana da pele, então tem secreção e altera a lágrima. A lágrima fica oleosa, é uma lágrima que lubrifica mal o olho e esses pacientes apresentam, então, sintomas de olho seco, além do olho vermelho, que coça e com secreção. Roberta orienta que o tratamento é feito com pomadas, colírios, antibióticos ou anti-inflamatórios. A falta do tratamento adequado para as mulheres pode ser devastador, porque algumas vezes a blefarite leva à queda dos cílios. E, além disso, ela pode cursar com terçol, com calásios, que são aquelas bolinhas, né, que dão na pálpebra. É muito importante o acompanhamento de um oftalmologista. Pacientes com blefarite podem ter uma rotina comum. Porém, para as mulheres que usam maquiagens, a oftalmologista recomenda que sejam produtos especiais para pessoas alérgicas. A questão da limpeza mesmo, para diminuir a flora bacteriana. Essas dicas elas são importantes para todas as mulheres, né, para todas as pessoas, mas em especial são importantes para quem tem blefarite, porque são olhos que irritam com mais facilidade. Inclusive, nessas pessoas está indicado o uso de cosméticos de maquiagem hipoalergênica. Alessandra segue as recomendações da especialista, mas paga mais caro pelos cosméticos. Umas 5 vezes mais caro do que o normal, o básico. Aí mudou muito, então por isso que assim, a gente usa de vez em quando, né? Pois é, e agora nós vamos falar sobre a saúde mental das mulheres grávidas. Muitas delas entram numa fase de depressão no período da gestação. Outras apresentam quadros de muita ansiedade.
E a UFO tem um atendimento especial para esses tipos de problema. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com o ginecologista e obstetra e também psiquiatra, Dr. Ricardo Vital. Dr. Ricardo, obrigado pela presença, bom ter você para nos dar dicas, porque na verdade tem muitas mulheres que estão grávidas, outras tiveram bebês recentemente e outras que sonham em ficar grávida. E enfim, todas as mulheres estão suscetíveis a estes problemas. Depressão e ansiedade são doenças, problemas comuns para as mulheres nesta época da vida? Sim, a saúde mental da mulher tem sido melhor estudada no que tange às características gênero específicas, né? A gente tem estatísticas mostrando que aproximadamente 12% das gestantes apresentam um transtorno depressivo como diagnóstico e aproximadamente 20% apresentariam um diagnóstico de transtorno ansioso. E se a gente for somar vários outros diagnósticos de quadros psiquiátricos, atingiria aproximadamente 40%. Quer dizer, um número muito alto. Muito alto e que muitas vezes é pouco diagnosticado. Por que é pouco diagnosticado? Às vezes a característica da sintomatologia não é muito percebida. Durante a gestação, a mulher passa por alguns períodos de adaptação que se aproximariam aí dos sintomas depressivos, por exemplo, alteração da fome ou alteração do sono. Então isso às vezes passa muito despercebido. O que a gente privilegia aí na avaliação são as características das alterações que a gente chama de ideativas. São a respeito das ideias da gestação, a ideia de cuidar do neném, um receio excessivo, um medo excessivo, uma preocupação excessiva. Isso faz com que a mulher perca o prazer de estar gerando. Pois é, e nessa hora, o que vocês médicos fazem? Como é que é? Receita antidepressivo, entra com medicamento? Porque aí gera também a contradição que o medicamento nessa época da vida, na gestação, pode trazer algum risco para a mulher, para a saúde do neném. Como é que fica isso? Como é que fica a posição de vocês? Sim, existe sempre uma preocupação com o uso de medicação na gestação. Porém, nos quadros diagnosticados como necessário o uso de medicação, hoje as pesquisas, não é ético fazer experimento com gestantes por causa do nenenzinho que está em formação, mas se acumulam trabalhos de pesquisa mostrando relatos de caso, onde uma paciente usou inadvertidamente uma medicação e hoje a gente já tem milhares de pacientes com esses relatos de uso de determinadas medicações, cuja indicação precisa é fundamental no tratamento do transtorno na gestação. Sabe-se hoje que um transtorno mental não tratado tem uma porção de complicações obstétricas e maternas, né? Então, quando você pesa aí o risco do uso da medicação com o benefício por conta dessas complicações, medicações específicas, sabidamente seguras durante a gestação, tem seu lugar, tem seu papel fundamental. Bom, para terminar, infelizmente o nosso tempo está acabando, a gente quer dar um recado que a gente falou no início, que a UFO tem um serviço, um atendimento especial para esses tipos de casos. Isso. Mas é bom deixar claro, aliás, eu quero que o senhor fala, né, que não é só chegar lá na UFO e tentar, não. Como é que é? Fala aí para a gente desse. Nós estamos estruturando, né, um serviço de saúde mental da mulher. Uma das partes desse serviço seria o atendimento de gestantes com quadros psiquiátricos. Na realidade, essa paciente tem que ser referida para esse serviço especializado. A porta de entrada é o obstetra, o pré-natal do serviço da região onde a paciente é atendida, na unidade de saúde ou numa UAI, onde o obstetra que está fazendo esse pré-natal é que começa a ter um pouco mais de atenção nessa possibilidade desse diagnóstico e aí ele refere essa paciente para o nosso serviço na universidade. Os médicos já conhecem esse trabalho, já sabem que podem encaminhar alguns determinados tipos de pacientes? Nós estamos numa etapa aí de informação e formação. Um dos projetos é estar podendo chegar a essa informação e essa formação nos generalistas das unidades básicas e das UAIs. É um dos projetos desse programa que a gente tem aí de Serviço de Saúde Mental da Mulher. Que coisa boa. Então, se você que está na fase de gestação está realmente tendo esse tipo de problema, conversa com o seu médico, vê se ele pode te encaminhar, porque na verdade os atendimentos que são feitos nesse programa são, como o doutor falou, são apenas os encaminhamentos feitos por profissionais, por médicos qualificados que podem te encaminhar para esse serviço e claro, se você for encaminhada, o pessoal do doutor Ricardo vai realmente te atender e tentar resolver esse problema para você. Doutor Ricardo, muito obrigado pela presença. Obrigado. Volte sempre aqui com a gente, gostei das dicas, viu? Muito obrigado. Um abraço. Boa noite.
Daqui a pouco, na quaresma, a carne de peixe fica em alta no mercado. E você sabe como preparar um pescado? Pois é, a gente te dá dicas depois do intervalo. Coelhinho da Páscoa, que trazes pra mim? Um ovo, 2 ovos, 3 ovos assim. As ultrapassagens indevidas, o excesso de velocidade e o álcool são as principais causas de acidentes no trânsito. E você, qual surpresa prefere ter nesse feriado? Azul, amarelo, vermelho também. No trânsito, a escolha é sua. Faça um pacto pela vida. Ministério das Cidades. Governo Federal. Um ex-detento tem 2 opções: ou se recupera ou volta ao crime. Se conseguir um bom emprego, ele não vai querer errar de novo. Por isso, o CNJ criou uma bolsa de empregos para a recolocação profissional de ex-detentos. Pense nisso. Você pode influir no caminho que esse homem vai tomar. Dê emprego para um ex-detento. Errar é humano. Ajudar quem errou é mais humano ainda. Conselho Nacional de Justiça. O Brasil faz a justiça. Galera, a Copa 2014 está aí. Não vamos perder essa oportunidade. Vamos mostrar que a gente está preparado, dentro e fora de campo. Se você quiser fazer bonito nessa Copa, aproveite os cursos de qualificação em turismo do Governo Federal. São 240 mil vagas até 2014. E ó, é de graça. Acesse turismo.gov.br e agarre essa oportunidade. Governo Federal. Vamos nessa! Não se engane, tem coisas que seu filho não está preparado para ver. Confira sempre a classificação indicativa. Ministério da Justiça, Governo Federal. A gente quer proteger a família. Todo pai quer. Eu tinha uma arma em casa. Mas o meu filho achou. Ele tinha só 8 anos. Você não sabe o que é perder um filho. Se eu pudesse voltar no tempo... A arma não é proteção. Hoje eu sei. Proteja sua família. Desarme-se. Campanha Nacional do Desarmamento. Governo Federal. Se proteger de um resfriado é mole. Se proteger de uma queimadura é fácil. Se proteger numa relação é tranquilo. Mas se na hora você esquecer de se cuidar, o resfriado passa. A queimadura pode curar, mas com a AIDS não é fácil. Você vai ter que conviver a vida inteira. Proteja-se. Use sempre camisinha. A vida é melhor sem AIDS. O Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia recebe inscrições para o estágio voluntário no programa Disque Amamentação do Banco de Leite Humano, entre os dias 25 e 28 de março. As inscrições devem ser feitas no Banco de Leite, Bloco 2N, Campus Umuarama, das 8 da manhã às 17h30. Mais informações pelo telefone 3218-2438. E hoje é dia de programa em pauta aqui pela TV Universitária. E o assunto desta noite é o trânsito na cidade de Uberlândia e o comportamento dos nossos motoristas. Quem tem os detalhes para a gente é a apresentadora Vanessa Pires. Olá, boa noite. Hoje o programa Em Pauta vai falar sobre o trânsito. Nós vamos mostrar um vídeo que foi feito por uma agência de Uberlândia criticando algumas ações de motoristas da cidade. Porque algumas pessoas estão sempre com pressa, não respeitam a sinalização e nem o pedestre. Para debater sobre o assunto, eu converso com o secretário de Trânsito e Transporte, Alexandre Andrade, com o diretor de filme, Daniel Labanca, e com o jornalista Fernando Prado. O programa Em Pauta vai ao ar às 10 horas da noite. Muito obrigado, Vanessa Pires. Então, o programa Em Pauta de hoje está imperdível, bem legal este tema, e a gente vai saber como anda o comportamento dos nossos motoristas aqui na cidade. Na Semana Santa, a carne vermelha fica de lado e dá espaço a diferentes tipos de peixes, principalmente o bacalhau.
Mas fazer o pescado pode ser um desafio para muita gente. O TVU Notícias de hoje traz algumas sugestões para deixar a sua sexta-feira mais saborosa. Inteiro ou filé, não importa o tipo, nesta semana o peixe é o principal pedido e o tradicional bacalhau, o mais procurado nas peixarias. Só que esse pescado ainda desperta dúvidas quanto ao preparo. Não é um bicho de 7 cabeças, é simples de fazer, gostoso, prato muito gostoso, vende muito. E para Semana Santa é um prato que nós recomendamos. Ainda segundo Wellington, o segredo para um bom resultado está no dessalgar o bacalhau. A parte mais difícil dele é de salgar ele, mas não é muito difícil. Deixando ele mais ou menos dentro de 24 horas na água, você troca a água de 5 vezes dentro dessas 24 horas, você troca a água em 5 vezes, aí fica já no ponto de você preparar. Para mostrar que é fácil, o comandante da cozinha ensina a fazer um bacalhau à portuguesa. Ele utiliza 300 gramas de bacalhau, 300 gramas de arroz cozido, meia xícara de chá de molho de tomate, 100 gramas de azeitonas pretas, 5 ovos de codorna, que podem ser substituídos pelo ovo de galinha, 100 gramas de pimentão vermelho, 100 gramas de pimentão verde, 100 gramas de cebola picada, azeite, cebolinha e pimenta do reino a gosto. Em uma frigideira, Wellington coloca o azeite e espera aquecer. Em seguida, acomoda o bacalhau e deixa grelhar. Em outra frigideira, ele prepara as guarnições, um pouco mais de azeite e adiciona a cebola, o pimentão verde e o pimentão vermelho. Deixa dourar e acresce a azeitona, o ovo de codorna, o molho de tomate, a cebolinha e a pimenta do reino. Mistura tudo e está pronto. Depois é só montar o prato. A quantidade é ideal para uma pessoa. Coisa simplesinha de fazer, qualquer pessoa prepara e muito gostoso, facinho de fazer. Apesar de rápido e prático, muitas pessoas ainda ficam em dúvida na hora do preparo. Outras não encontram tempo para cozinhar em meio às demais atividades do dia. E nesse caso, a opção são os produtos pré-preparados, como estes aqui. Tenho esses mais fáceis de fazer, para micro-ondas também eu tenho tortinha de salmão, farfalle, que é só aquecer 15 minutos. Então essa linha gira em torno assim, de 8 a 10 itens já pré-preparados. Linguiça, almôndega, bolinhos, farinha temperada para empanar, produtos que facilitam a vida de quem não tem muita intimidade com a cozinha. A dona de casa não precisa ficar temperando, não precisa ficar manuseando o pescado para depois fazer. O senhor já leva o produto, coloca numa forma, num refratáriozinho, leva no forno 45 minutos, 50, está pronto. Com tantas sugestões, é só escolher e saborear. E o nosso TVU Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando, amanhã, quinta-feira, a gente está de volta às 6h30 da noite com mais informações. Um abraço, boa noite, até amanhã.